Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5, 20. O contexto deste texto nos remete à entrada da verdadeira lei. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Em vez de dar qualquer declaração histórica sobre a introdução da lei nos dias de Moisés, falarei sobre o assunto experimental da introdução da lei de Deus em nossos corações. Aqueles de vocês que foram convertidos lembram-se da época em que a lei do Senhor entrou pela primeira vez em seus corações. A lei gravada nas tábuas de pedra, a lei registrada na Bíblia, faz apenas muito por nós. Mas quando a lei realmente entra no nosso coração, é que ela faz muito por nós. O que ela faz? A primeira coisa que a lei faz para a maioria dos homens é desenvolver o pecado que está neles. Paulo escreve: mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás, como está em Romanos 7, 7. Mas assim que ele descobriu que havia uma lei contra um determinado pecado, por algum instinto profano da sua natureza não renovada, ele queria fazer a mesma coisa que lhe foi proibido de fazer. Foi assim conosco. O primeiro efeito da entrada da lei de Deus em nossos corações foi desenvolver o pecado que já estava dentro de nós. Isso é uma coisa terrível, diz alguém. Sim, mas olhe para o assunto por outro aspecto. Aqui está um homem que tem dentro de si uma doença terrível que será fatal se for permitida a permanecer. Então o médico dá a ele um remédio que lança a doença para fora. O homem costumava ter uma pele bonita, mas depois que ele tomou esse medicamento, seu rosto está coberto de manchas. É uma coisa ruim? Sim, as manchas são ruins. Mas a doença escondida era pior. Enquanto a doença estava escondida dentro do seu sistema, o estava matando. Ele provavelmente nem sabia que ela estava lá. Ele sabia que ele não estava bem e talvez pensou que estava morrendo como resultado de algum outro problema. Mas agora ele vê que é a doença. E todo mundo vê. E agora, o que parecia ser algo ruim pode tornar-se realmente boa para o homem. Assim é que muitas vezes acontece mental, moral e espiritualmente. O coração maligno de um homem é cheio de inimizade contra Deus. Mas ele pensa, e talvez ele tenha razão no pensamento, que ele é aparentemente um homem estritamente moral. Mas eis que a lei de Deus vem com seus requisitos de perfeita pureza e obediência absoluta, entra em seu coração e ele se rebela contra ela. E agora o pecado está aparente, até para si mesmo. Agora é provável que esse homem se arrependa do pecado. É altamente provável que este desenvolvimento do seu pecado latente vai levá-lo a formar uma opinião diferente de si mesmo, a partir de qualquer outra que ele tinha antes. E, portanto, embora o pecado seja mau e o desenvolvimento dele seja mau, mas onde o pecado abundou, a graça deverá ser muito mais abundante. E então, o que é bom sairá do que é mau, afinal de contas. Quando a lei entra no coração de um homem, ela também revela o seu pecado num relevo muito forte. Ele nunca viu o seu pecado ser tão sombrio quanto agora vê que ele é. A vara é torta, mas você não percebe o quanto ela é torta até que você coloque uma régua reta ao lado dela. Você tem um lenço e ele parece ser muito branco. Você dificilmente poderia desejar que ele fosse mais branco. Mas você coloca o lenço na neve recém-caída e você quer saber como poderia ter pensado que ele fosse sequer branco. Assim, a pura e santa lei de Deus, quando nossos olhos estão abertos para ver a sua pureza, mostra o nosso pecado em sua verdadeira escuridão e dessa forma faz nosso pecado abundar. Mas isso é para o nosso bem, para que a visão do nosso pecado nos desperte para a percepção da nossa verdadeira condição, leve-nos ao arrependimento, nos mova pela fé ao precioso sangue de Jesus e já não nos permita descansar em nossa justiça própria. E assim pode-se dizer de nós que, embora a entrada da lei fez com que o nosso pecado abundasse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A entrada da lei de Deus no coração, muito geralmente, causa grande angústia. Me lembro bem dessa experiência e alguns de vocês também. Quando a lei entrou em nossos corações,
Não veio apenas como uma régua reta e perfeito padrão de brancura para nos mostrar a nossa deformidade e nossa escuridão, mas também veio como um chicote pesado, e o chicote veio sobre nossos ombros, e cada vez que era sentido, ferroou-nos a correr. Há pouco tempo eu me encontrei com um irmão que disse para mim: você não pode descrever também a força, a angústia de uma consciência condenada, pois, ele disse, eu me lembro quando eu calculei quanto tempo demoraria antes que devesse, no comum curso da natureza, estar no inferno. Eu disse a mim mesmo: e se eu viver até 80 anos de idade? No entanto, quão pouco tempo será antes que eu deva sofrer a ira infinita de Deus? Sim, esse é o efeito que a lei do Senhor muitas vezes produz sobre um homem quando ela entra no seu coração. Ela traz um espelho diante de si e diz para ele: olha ali e veja não só o que você fez, mas também o que é a justa consequência das suas más ações. Um homem já não evade da justiça de Deus quando a lei uma vez fica dentro do seu coração. Ele fecha a boca, exceto por gemidos e suspiros, e ele tem muitos deles. Pode ser pensado por algumas pessoas ser uma coisa muito triste que a lei entre em seu coração, no coração de um homem, a lhe quebrantar e causar tanta tristeza e angústia que eu estou tentando descrever. Ah, mas não é assim. É uma coisa muito abençoada. Você não pode esperar que Deus te vista até que Ele o tenha despido, nem que o cure até que Ele tenha cortado a carne orgulhosa fora de suas feridas. Quando uma mulher está costurando com um fino fio de seda branco, ela deve ter uma agulha fina para ir primeiro, para fazer o caminho para que o fio atravesse depois. E a angústia de espírito que a lei cria na alma é a agulha afiada que faz o caminho para que o fio de seda fina do Evangelho entre em nosso coração e assim nos abençoe. Agradecemos a Deus se alguma vez nós já experimentamos a entrada da sua lei em nossos corações para que, embora faça o pecado abundar, a graça se faça muito mais abundante. Quando a lei entra completamente no coração de um homem, o leva ao desespero de si mesmo. Ele diz: eu não posso guardar essa lei. Uma vez que ele pensou que ele era tão bom quanto as outras pessoas e um pouco melhor do que a maioria, e ele não sabia, mas que com um pouco de polimento e uma pequena ajuda, ele seria bom o suficiente para ganhar o favor de Deus e ir para o céu. Mas quando a lei entrou em seu coração, ele logo quebrou o seu ídolo em átomos. O dragão da justiça própria rapidamente cai diante dos 10 mandamentos de Deus e é tão quebrado que nunca poderá ser reparado. Os homens estabelecem um pedaço dela em cima do seu pedestal novamente, mas assim que a lei do Senhor estiver no mesmo templo que a justiça própria nunca poderá ser exaltada novamente. Para algumas pessoas, parece ser uma coisa terrível dar a um homem uma opinião tão ruim de si mesmo, mas na verdade é a maior bênção que poderia vir a ele. Pois quando ele se desespera de si mesmo, ele correrá para Cristo, para aquele que o salve. Quando a última casca tiver desaparecido do seu armário, ele clamará para o grande doador do pão da vida, do qual, se um homem come, viverá para sempre. Você deve matar de fome a justiça própria do pecador, para torná-lo disposto a se alimentar de Cristo e, portanto, a própria profundidade do seu desespero, quando ele acha que deve ser perdido para sempre, só vai levá-lo, pelo amor abundante de Deus, para a mais completa valorização das alturas da graça soberana de Deus. Mais uma vez, quando a lei de Deus entra no coração de um homem, ela pronuncia uma maldição sobre ele. Essa foi uma cena singular que foi vista defronte do Monte Ebal e do Monte Gerizim, onde uma companhia lia as maldições e a outra companhia lia as bênçãos do livro da lei. Agora, a lei não pode fazer nada por um pecador, senão dizer-lhe: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, como está em Deuteronômio 27, 26. Mas o Evangelho chega a ele e responde à maldição da lei com palavras como estas: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano, como está nos Salmos 32, 1 e 2. Deixe que a lei amaldiçoe como puder. A bênção do Evangelho é mais rica e mais forte, pois o Evangelho diz: tendo sido, pois, justificado pela fé,
temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. E, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, verso 1. Come